gente, olá! Hoje nós estaremos dando uma aula de História da Matemática do Egito Antigo, colocando para vocês um método usado 3.000 anos antes de Cristo, que é chamado método da falsa posição. Então esse método é um método hoje que nós podemos usar na álgebra. A gente pode estar trabalhando com esse método, não é usual na realidade, mas a gente pode estar trazendo isso hoje para os nossos dias, mostrando para os nossos alunos como podemos resolver uma equação do primeiro grau da forma ax igual a b, resolvendo pelo método da falsa posição. É interessante dizer que até, por exemplo, século XX, hoje nem tanto, mas no século XX, século XIX, onde a aritmética tinha uma força muito grande, esse método também era usado para resolver problemas no procedimento aritmético. A gente hoje, com a álgebra passa a ter assim, um domínio muito grande, substituindo essas questões aritméticas, que ao meu ver, muitas vezes elas são de difícil resolução, questões aritméticas não são simples, e a álgebra nos facilita. Mas o método da falsa posição, como a gente já colocou, é um método do Egito Antigo, isso a gente pode estar falando aqui em torno de 3.000 antes de Cristo. Existem constatações deste método no papiro de Rhind. O papiro de Rhind foi um papiro descoberto por um escocês chamado Henry Rhind, não é isso? Esse papiro ele foi comprado por Rhind em torno aí de 1850, agora na nossa era, depois de Cristo, no Egito, ali às margens do rio Nilo, e logo depois da morte de Rhind, esse papiro, que tem o nome dele, papiro de Rhind, ele passou a ficar na Biblioteca Britânica. Mas o papiro de Rhind é um papiro que tem aí um comprimento de 5 metros, entre 5 metros e 6 metros, alguns historiadores colocam lá 5 metros e 50 centímetros, com uma largura entre 30 e 40 centímetros, mas é um papiro que tem 85 problemas matemáticos. E entre esses problemas, nós temos, do problema 24 ao problema 29, nós temos questões que tratam desse método da falsa posição, certo? Nós vamos colocar aqui dois problemas, o problema 26 do papiro e o problema 24, mostrando como era feito esse método no Egito. Também é interessante dizer o seguinte, que esse método, ele passou a ser usado também logo depois pelos gregos, os romanos, os árabes, os chineses, enfim, foi um método que foi usado após a civilização egípcia, como a gente já colocou, até o século XX. Existem livros de aritmética, por exemplo, que consta ali a resolução de questões de problemas matemáticos usando o método da falsa posição. Mas nós vou pegar aqui os dois problemas, nós vamos falar dessas duas questões. Então, o problema 26, que está lá no papiro, ele diz assim: uma quantidade e o seu quarto
e o seu quarto adicionado torna-se 15. Torna-se 15. Qual é esta quantidade? Então é um problema que hoje, né, você resolve pela álgebra simbólica e ele sai muito rapidamente. Nós vamos mostrar aqui na nossa linguagem, na linguagem simbólica, né, como é esse método da forma simbólica, para que a gente possa entender o que é isso. É claro que lá no Egito, em 3.000 anos antes de Cristo, não havia álgebra simbólica. Havia o que a gente chama de álgebra retórica, aquela que era escrita com palavras. Quer dizer, a questão dessa quantidade desconhecida, né, eles tinham esse argumento, né? Há uma quantidade desconhecida, só que a quantidade desconhecida era escrita, ela era colocada, né, de uma forma escrita. Então não havia, por exemplo, o símbolo X que a gente hoje usa, o Y, para denotar essa quantidade desconhecida. Não havia o símbolo de mais, né? Essa conexão E de agrupamento significa mais, 2 e 5. Então nós temos aí, né, essa conexão. Né? Mas não havia o símbolo. Essas questões dos símbolos, da álgebra simbólica, elas surgem aí já pela Idade Média, né? 1200, 1300, passa por Diofanto, passa por Viette, né? Vai para Descartes, né? Que já está aí em torno de 1500, enfim. Todos esses matemáticos vão dando força a essa álgebra e ela surge mesmo já depois de 1500. Né? O mundo passa a conhecer. Eu acho que aí já em torno de 1700 a álgebra simbólica ela já é, por exemplo, usada de uma certa forma, principalmente na Europa. Mas o que a gente aqui vai fazer é exatamente isso, usar essa álgebra, sendo que a gente já colocou, não é dessa forma, simbólica, algebricamente falando, que eles resolveram a questão. Mas uma quantidade que a gente chama de x, e o seu quarto, quer dizer, como a gente colocou mais, o seu quarto, quer dizer, o quarto que ele diz é um quarto de x, torna-se 15, é igual a 15. Ele quer saber exatamente qual é esta quantidade. Muito bem. Então veja que, pelo método, ele buscava um número colocado aqui, necessariamente não é exatamente o número que a gente está querendo, que é o 15. Esse número era um número que tornava essa fração um número inteiro. Então o que acontece? Você observa o seguinte, se eu multiplicar aqui 1/4 por 4, isso aqui dá 1. Então, esse valor numérico, vamos chamar assim falso, nesse momento aqui é 4, o x0. Não é o x verdadeiro que vai satisfazer a equação, mas é um x falso. Quando ele coloca aqui 4, vamos aqui até de certa forma colocar isso aqui entre parênteses, eu acho que facilita, igual a 15, certo? Então colocamos o x entre parênteses. Então se o meu x for 4, certo? Se esse x0, vamos chamar aqui o x0 for 4, eu vou ter 4, 1 mais 1/4. E quando a gente opera, veja, 4 vezes 1/4, 4 vezes 1/4 dá 1, né? Então aqui ficou 4 mais 1, deu 5, que não é o resultado que nós queríamos. Muito bem. Então, agora observe o seguinte, se nós multiplicarmos aqui por 3, nós vamos chegar ao que a gente quer, 15. Como isso aqui é uma igualdade, né, uma balança, a gente sabe hoje se eu opero desse lado, eu tenho que operar do outro lado, eu tenho que multiplicar por 3 do outro lado. E aí, esse número
que aqui a priori era 4, passou a ser 12, certo? E o nosso valor dessa operação dá 15, que é exatamente o que ele quer. E o nosso x da equação é 12. Então, veja que se eu botar 12 vezes 1, 12. 12 vezes 1 quarto dá 3. 12, né, mais 3 dá o 15. Então, o x é 12. Aqui eu quero chamar a atenção o seguinte. Quando você tem esse 15, que é exatamente o valor, né, que você quer encontrar, e encontra o 5, que é o valor falso, a partir do x0, né, que você colocou aqui como 4, então se você pegar o 15 e dividir pelo 5, você está obtendo exatamente esse número que você tem que multiplicar pelo 5 para dar o 15. Então você, para encontrar esse número aqui, ó, que você tem que multiplicar, você tem que dividir 15 por 5. Aqui é imediato essa visão, né? É 3, mas 15 dividido por 5 dá 3. Então é evidente, se eu encontro esse número, né, essa divisão aqui, multiplico os dois membros, eu vou chegar ao meu valor, ao valor de x da equação. Bom, e assim eles resolveram esse tipo de problema, esse problema. Na realidade não foi assim, né? Eles, seja o número 4, eles colocavam 4. Né? Aí, ao colocar o 4, o resultado dá 5. Então vamos multiplicar o 5 por 3 e vamos multiplicar o 4 por 3. Quer dizer, então na realidade eles faziam isso escrevendo, não com essas letrinhas. Que na realidade era álgebra, mas escrita, retórica, chamada álgebra retórica. Né? A álgebra ela tem essas três divisões. Essa álgebra aí, vamos dizer assim, do Egito, né? 3.000 anos antes de Cristo, da Babilônia, também em torno de 3.000 antes de Cristo, dos gregos, já aí em torno de 500 antes de Cristo, era chamada essa álgebra retórica. Depois ela passa a ser uma álgebra meio que retórica e simbólica. Né? Havia uma mistura de símbolos com palavras, que aí permeia aí a Idade Média, né? Até os anos de 1400, por exemplo. E finalmente a álgebra que a gente chama de simbólica, que a gente já falou aí depois de 1500, né? Ela vai tomando força e pronto, o mundo passa a usar essa álgebra chamada álgebra simbólica. Agora a gente vai para o problema 24, né? Vamos dar uma olhada aqui nesse problema. O problema 24, um problema parecido, né? Tem só um detalhe aqui, então vamos ver assim, uma quantidade desconhecida, acrescida de sua sétima vale 19. Vale 19. Qual é esta quantidade? Qual é esta quantidade? Bom, esse é o problema 24. Ao escrever aqui, eu pensei aqui numa situação que é interessante. Quando ele bota assim, uma quantidade do seu quarto, a gente às vezes está falando uma quantidade, hoje a gente diz assim, 1/4, né, de x. Seu quarto, a gente costuma falar 1/4. Então ele falava assim, quarto, terço, por quê? Porque no Egito, as representações das frações, elas eram todas unitárias, quer dizer,
um meio, né, um terço, vamos dizer assim, um quinto, um quarto, enfim, eram frações unitárias. A fração unitária, quando eu falo unitária, com numeradores a unidade. Havia uma fração também que eles representavam, que era a fração 2/3. Então, toda vez que ele falava quarto, sétimo, nono, ele estava fazendo referência exatamente a essa fração, cujo numerador era 1. Então, estava claro que aqui é um quarto, estava claro que aqui era um sétimo, por conta de ser usual essas frações somente unitárias, né? Com exceção da fração 2/3. Bom, aí, no nosso problema aqui, que a gente volta, a grande questão é, nós temos uma quantidade desconhecida, né, como nós fizemos ali, usando essa álgebra simbólica, mais 1/7 de x vale 19. E da mesma forma, vamos colocar esse x em evidência, você vai ter aliás aqui é 1/7, não é isso? 1/7 de x. Vamos lá, 1/7 de x. Então, não é isso? Vale 19. Então, x mais 1/7 é igual a 19. Vamos buscar um número que multiplicado por 1/7 dê um inteiro. No caso, é o 7. 7 sobre 7 dá 1. Então, vamos colocar o 7 aqui, 1 mais 1/7. Isso vai dar quanto? Vai dar 7. 7 vezes 1/7. 7 vezes 1/7 não dá 1. Então, 7, quando eu multiplico, mais 1 dá 8. Que não é 19. Agora eu vejo que eu vou buscar um número que multiplicado por 8 dá 19, então nós podemos buscar esse valor como 19 oitavos. Então, se eu pegar o 19 e dividir por 8, é isso? Eu encontro esse valor aqui, né? Que não é esse valor inteiro como nós vimos aqui, que era o 3. Então, a partir daí, eu multiplico os dois membros por 19 oitavos, que dá 8 vezes 19 oitavos. Veja que quando eu multipliquei aqui por 19 oitavos, passou a dar 19, que era exatamente o número que a gente está na busca aqui da equação, né? O segundo membro tem que ser 19. Então, o nosso x agora, né, ao invés de ser 7, que era um valor falso, passa a ser esse produto aqui, vamos botar assim, 19 oitavos vezes 7, que vai dar 7 vezes 9, 63, vale 1, 7 vezes 1, 7, e 6, 13, 133 oitavos. Né? É evidente que, nós até falamos anteriormente, que essa fração ela não era representada dessa forma, ela é representada como uma adição de frações unitárias, mas que é, de certa forma, vamos dizer assim, de difícil entendimento para nós. Né? A gente tem procedimentos hoje, né, que a gente passa, vamos dizer assim, modelos ou fórmulas, né, matemáticas, para que você transforme uma fração que não seja unitária em nenhuma adição de frações unitárias. Mas a gente aqui está só mostrando um método, né, que chega a um valor hoje que a gente conhece, que a gente escreve, né, que a gente pode escrever, que é 133 oitavos, que é uma fração imprópria. Né? A gente pode escrever isso aqui em número misto também, poderia estar escrevendo em número misto. Mas o interessante é que a gente veja esse procedimento, né? A gente basicamente não resolveu a equação algébra como a gente resolve, né? Fazendo aqui, reduzindo o mesmo denominador, tirando o valor de x, a gente foi usando outros procedimentos. Né? Bom, o que a gente conclui, né, hoje, que quando você tem uma equação com essa cara aqui, ax igual a b, que é exatamente uma situação que quando você chega aqui, ó, você tem um número A multiplicado. Se você somasse isso aqui, ó, você ia ter
aqui, quando você reduz ao mesmo denominador, enfim, você vai chegar a uma situação dessa, x igual a b. Nós estamos falando aqui um problema atual, quando você está resolvendo uma equação do primeiro grau em x, por exemplo, né? A x igual a b. Então, se nós substituirmos um resultado falso, como a gente fez ali, x0, então nós vamos ter a x0 igual a c. Quer dizer, na realidade, esse x0 é um valor que a gente está atribuindo que não é a solução da equação. Agora veja, se eu pegar o ax e dividir por ax0 e pegar o b e dividir por c, eu posso fazer isso? Não é isso? Porque é como se eu tivesse um sistema onde eu quero resolver isso aqui. Então, eu tenho duas equações, eu posso fazer ax0 dividindo o b sobre c. Como a gente tem esses dois valores aqui, eu tenho x sobre x0 igual a b sobre c. E o meu x, que é o que a gente está querendo, na realidade, ele vai ser x é igual o x0 multiplicado por b sobre c, que foi exatamente o que a gente fez. Veja, quando eu peguei o 19, que aqui é o nosso b, né, e dividi pelo c, tá? Isso aqui seria o nosso b, e esse aqui, o 8, é o c. Então, quando eu dividi 19 sobre 8, né, e eu multipliquei pelo x0, né, olha aqui o nosso x0, que foi aquele valor falso, a gente encontrou o resultado da equação. Então, gente, nós, nessa aula, mostramos o método da falsa posição usado no Egito, aí em torno de 3.000 anos antes de Cristo. Obrigado e até a próxima aula.